Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Olá, amor. Olá. Tá fixe? Tudo bem? Tá tudo bem? Sejam bem-vindos por aqui mais uma vez. Já vamos agradecer desde já o carinho, o apoio de vocês aqui no nosso primeiro vídeo que nós postamos, que é o vídeo que está antes desse aqui. Se você não viu, volta lá, assiste, curte, deixa um comentário, deixa um feedback, deixa também a sua curtida aqui nesse vídeo. E o tema de hoje, nós vamos falar também sobre algo que vocês nos sugeriram lá no Instagram, que é sobre o nosso encontro pessoal com Deus. Vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência de como foi que nós conhecemos Jesus, como nós nos convertemos, como foi a nossa conversão, esse encontro com Deus que na minha vida transformou a minha vida da água para o vinho, transformou a minha vida para sempre e tem transformado até hoje. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então pronto, você quer começar falando sobre a tua experiência? Fala do nosso encontro com Cristo, nosso Senhor e Salvador, que transformou a nossa vida. E hoje, como é que nós transmitimos ou imprimimos isso aos nossos filhos? Sim. Não é? Isso é muito importante como família, como casal, como família. É extremamente importante isso, para que os filhos possam crescer conhecendo a Deus que nós servimos. Isso. Não é? Essa parte é muito importante. Então, eu vou começar primeiro. Pode começar. Bom, a princípio eu nasci numa família cristã. Eu não vivia aquela vida do mundo, dos bailes e tal, e na noitada. Vida louca. Não tivesse uma vida louca? Eu não tive uma vida louca, não é? Fumar e tal, tomar uns copitos, umas cachaças. Não tomou. Não teve essa experiência. Meu Deus. Graças a Deus, melhor assim, né? Claro que na juventude eu tive amigos que bebiam, não é? Porém, como o background que eu tinha, ou seja, em casa, a família de casa, a base que a gente tinha, pai não bebia, mãe não bebia, todo mundo cristão, não é? Mas a base que a gente recebeu era o suficiente para que crescêssemos, não é? Sem se desviar dos princípios que a gente recebeu dos pais. Então foram muito importantes. Portanto, quando eu tinha já meus 15, 16 anos, cabia a mim a decisão de seguir corretamente o caminho de Cristo. Como a base que a gente havia recebido era tão forte, acabamos, pela graça do Senhor, não nos desviamos, mas continuando no caminho do Senhor, aprofundar cada vez mais. Quando já tínhamos uns 20 e poucos anos de idade, então fomos crescendo cada vez mais até chegar aonde a gente chegou hoje. Mas quando que tu teve consciência para você? Quando é que tu virou essa chave? Quando é que tu entendeu, assim, tipo, com quantos anos que tu estava nessa altura, que tu entendeu, para além daquilo que os teus pais te ensinavam e da base que tu tinha, a tua própria experiência de você entender para que você ficasse firme até hoje? Eu acredito que entre 16 e 17 anos. 16, 17 anos já, porque com 16 anos e 16, 17 anos é uma idade em que você começa a compreender muita coisa. Então, a tendência também era olhar para outros pais, o comportamento dos outros pais comparando com meu pai. Sim. Né? Eu fazia essa comparação. O meu pai era muito elogiado a nível da vizinhança. Sim. O pessoal respeitava muito ele. Então, isso já era um elo muito forte que eu tinha. Entendi. Então foi bom. Eu vi que a maneira que meu pai vivia era uma maneira certa. O cuidado com que ele tinha. Então, com 16, 17 anos, eu dei conta que não, o caminho de Cristo era bom. Melhor. O caminho de Cristo era melhor seguir. Então, eu acho que foi mais ou menos por ali.
É isso? É. Yeah. E do teu lado, como é que foi? Do meu lado não foi tão romântico assim, não. Não foi tão lindo, não. A minha família, pelo menos até quando eu conheci Jesus, só tinha um dos meus tios que frequentava a igreja, né? O meu tio vivo, que ele já faleceu hoje. E ele nos levava em cultos domésticos que tinha perto de casa. E num desses cultos eu tenho muita memória, porque eles faziam o culto dentro de casa e as crianças ficavam embaixo de uma árvore na parte de fora da casa. E foi ali que eu comecei a entender sobre Jesus. Acho que a minha conversão aconteceu ali. E aí, depois de alguns cultos, eu decidi que eu não queria mais ir para a igreja católica. Provavelmente eu tinha uns 8 anos, porque eu tava fazendo primeira... não sei como é que é o nome agora para fazer primeira comunhão. Catequese? Catequese. Eu tava fazendo catequese. Era isso que eu tava fazendo. A minha mãe tinha o sonho de me ver fazendo primeira comunhão, de vestidinho branquinho, aquela coisa toda, né, que envolve ali a primeira comunhão. E eu já ia pra catequese na força do ódio. Eu não gostava de ir. E eu não sabia muito bem, porque eu não gostava, as coisas não faziam muito sentido. Acho que eu fui um tipo de criança que era muito madura já muito cedo, e eu tinha algumas bagagens já de entendimento do que eu queria ou não. E isso eu sabia que eu não queria. E quando eu fui nesses cultos da igreja da Quadrangular, na época, e eu vi aquilo ali, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu pedi pra minha mãe que eu queria ir pra igreja, e não foi uma boa experiência. Porque ela não quis, ela ficou chateada, ela ficou decepcionada e não queria deixar de jeito nenhum. E eu pedi pra pastora, na época, ir na minha casa. Então, em alguns desses cultos que eu fui, eu pedi pra pastora conversar com a mãe. Até eu chegar em 12 anos pra me batizar, a minha mãe já se batizou junto comigo. Então, ela, nesse período todo, ela acabou indo pra igreja também, aceitou Jesus e se batizou junto comigo no mesmo dia. Exato. Não foi fácil, porque nós crescemos vendo sessões de espiritismo na casa do meu avô. Se alguém tinha algum problema, ele ia lá, ele benzia. Se alguém tinha alguma coisa, ia lá pra ele tirar. Enfim, a gente cresceu nesse contexto. Não foi fácil, porque então tinha toda essa resistência também do lado da família. Eu vi mesmo de um berço cristão. Pensa que eu fui apresentado na igreja. Não, eu não fui apresentado. Eu fui apresentado na católica. Eu não tenho foto, mas devo ter sido batizado na católica. Eu vi mesmo de um berço cristão mesmo, sabe? Não. A igreja me mudou de várias formas. Primeiro, acho que a parte mais importante para mim em termos de conversão pronto, é emocionante falar sobre isso. Não é uma história triste, eu não acho que seja triste. Até porque as pessoas às vezes podem sentir pena, né? Mas eu não tive um pai carnal, eu não conheci o meu pai. E eu sempre tenho uma relação muito tranquila em relação a isso, que não é uma história triste, porque eu acho que a gente só sente falta daquilo que teve. Eu acho que hoje em dia eu vendo como ter um pai, no caso, os meus filhos terem um pai. E imagino que se isso fosse tirado do Jonathan hoje ou do Joseph, seria horrível. Eu não tenho lembranças, então essa parte não é triste, não é ruim. A minha mãe fez esse papel muito bem. Mas a minha melhor parte, eu acho, da minha conversão é justamente essa parte do ter um pai. Então eu não consigo... Eu falo que a minha relação com Deus não é uma relação pesada e nem... formal demais. Eu aprendi a me relacionar com Deus como um pai de verdade, e eu entendo isso, entendi isso muito bem, porque eu sempre me relacionei com Deus de uma forma muito leve. Eu não formalizo, não crio barreiras assim, tipo, para falar com Deus eu preciso estar ajoelhada, eu preciso estar num lugar específico, eu preciso e nem de falar com Deus daquilo que realmente eu sinto, de como eu estou, de como eu sou. Ou seja, eu acho que essa foi a melhor parte para mim da minha conversão, entender Deus como um pai de verdade, saber que eu tinha um pai que me cuida, um pai que eu devo obediência, que eu devo reverência, sim, me direciona e me cuida. Isso fez toda a diferença na minha vida, entender e reconhecer quando eu entendi mesmo, opa, não, eu tenho um pai, né? Eu tenho um pai que me cuida, eu tenho um pai
que me ama, que, enfim, que me chama de filha, e independente do contexto que eu fui criada, saber que tem alguém que me ama mais que tudo nesse mundo e que faria qualquer coisa por mim. Eu acho que essa é a parte fundamental, assim, da minha conversão e do meu encontro com Deus. Esse entendimento fez a diferença e faz na minha vida até hoje. Amém. Pelo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, Deus é o centro das nossas vidas. Deus é que nos uniu. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer casal. Então, na nossa vida fez muita diferença. Por isso é que nós dificilmente iremos largar do Senhor. Tanto que nesse preciso momento a gente está em condições de imprimir esse pensamento nos nossos filhos. E entrando já nessa parte dos filhos, nós temos todo o cuidado de ensinar os nossos meninos o caminho do Senhor. Porque claro que a gente não vai ensinar da maneira que nos ensinaram, porque nós vivemos em gerações diferentes. Deus nos tem dado graça quanto a essa parte, ao ponto de até mesmo a nível da escola por onde eles estudam, as professoras sabem que determinadas matérias ou determinado tipo, vamos falar do carnaval, por exemplo, que acontece Halloween no mundo todo, né? Que as escolas param, pintam os meninos e tal para celebrar o carnaval. Na escola dos meus meninos, a professora não deixa os meus meninos participar, porque eles próprios já falaram que nós não celebramos o carnaval. Isso é o fruto daquilo que eles têm recebido da nossa parte e nós da parte do Senhor. Eles têm entendimento não de uma religião, não. Eu acho muito lindo quando o Jonathan fala, por que você não faz isso? Ou por que ele faz? Ele fala, não, porque eu sou filho de Deus. É Páscoa, né? Recentemente, e aí a gente tentou fazer com que eles entendessem a Páscoa. O que significa a Páscoa e o porquê que lá fora se comemora a Páscoa dessa forma. Então, também existe muito essa questão do respeito, né? A gente ensina com que eles respeitem as diferenças dos outros, ok? Exatamente. Querem achar que existe um coelho que põe ovos gigantescos de chocolate? Não tem problema. Querem comer os ovos de chocolate? Não tem problema. Mas entendam quem vocês são em Cristo. Eu acho que essa parte de não só por... na minha igreja não faz, na religião não faz, não. Quem que você é, né? E independente daquilo que a gente tente ensinar, o exemplo arrasta mais do que qualquer coisa. Claro. Não só você querer ensinar e imprimir, né? Até a palavra que surgiu na pergunta era como vocês imprimem nas crianças os ensinamentos de Jesus, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Não tem como eu imprimir numa folha algo que não esteja nesse lado, não tem como eu imprimir para esse lado. Então eu só vou imprimir neles aquilo que já está em mim. Se eu vivo, se eu faço, se eu sou assim no dia a dia, então é muito mais importante o exemplo do que eu forçar sem demonstrar que eu também vivo dessa forma, né? Sim. Eles tentam imitar o que eles já veem. Aquilo que eles vejam em nós. Né? A gente tem costume de ler a Bíblia. Então eles começaram a pedir Bíblia também. Começaram a ter ideia de que não, papai e a mamãe gostam muito de ler esse livro. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é Bíblia. Papai, eu também quero Bíblia. O que acontece? Nós temos o hábito aqui na nossa casa, quando levamos nossos filhos antes de dormir, a gente faz oração em família. E há um tempo para cá eu contava histórias da Bíblia, né, de Jesus, contava algumas histórias de José, de Moisés. Então tentava ilustrar para eles. Então começaram a ganhar gosto da história bíblica. O Jonathan já foi umas 2 ou 3 Bíblias. Porque ele realmente gasta a Bíblia dele. E ele passou por um milagre. A gente começou a ensinar ele a ler. Já sentei com ele várias vezes para ensinar o Babê, Bibobu. Eu fui professor. Eu fui professor durante muitos anos, professor do ensino primário. Paciência. Eu dei aula, eu acho que durante praticamente 10 anos no ensino primário. Então, eu tenho aquele jeitinho de ensinar as crianças a escreverem e a ler, né? E tentava se esforçar para poder ler. Jonathan hoje está com 5 anos de idade. Ele consegue ler a Bíblia. Já faz aí quase 1 ano que ele está lendo já. Ele começou a ler bem no início dos 5 anos. Bem no início dos 5 anos ele começou a ler. E aí já outra coisa que é muito interessante também de falar que
o fato de a gente resolve muita coisa na nossa vida na oração. E a gente entendeu que a oração faz toda a diferença aqui em casa. Ou para todo mundo que pratique o hábito da oração. E a gente ensina muito isso para eles. E hoje em dia, até ontem ainda aconteceu uma situação que o Jonathan tava aí com quase 40 graus de febre. E não, mamãe, não precisa remédio, só oração. E ele entende que a oração resolve, tanto para ele quanto para os outros. Porque quando ele vê qualquer situação ao redor dele, a primeira atitude dele é sempre orar. E ontem ele estava mal, aí o Joseph que foi orar por ele. Quando é o Joseph que está mal, ele vai orar. Se a gente está mal, ele que vem orar. Não sai de casa, nem que seja na correria. Às vezes a gente sabe que o dia a dia não é fácil, mas nem que seja na correria. Vão saindo, já vai metendo a mão na cabeça do e do outro, orando, abençoa o dia, sai, ora para ir para a escola, ora quando volta, ora para dormir. Então, eles entenderam que a oração faz muita diferença. E eles têm tido experiências com isso. Esses dias que eles queriam ir brincar e estava chovendo, fazia já uma semana inteira de chuva, eles estavam já cansados de ficar dentro de casa e o Jonathan queria ir brincar. Eu falei, filho, não tem como tu pedir pro teu pai para levar vocês pro parque hoje, porque o parque tá molhado, tá chovendo. Pensa outra coisa que vocês possam fazer em casa. Ele falou, tá, mas e se eu orar? Eu falei, você pode orar. Ele baixou a cabeça, eu tenho imagem, se eu achar, vou colocar aqui na edição do vídeo. Ele baixou as mãozinhas na mesa e orou, e foi muito lindo aquilo que Deus fez, que na frente dele, ele orou, tava com a cabeça baixa, e o Joseph tava lá na varanda, assim, na expectativa. Quando ele levantou a cabeça, o Joseph gritou, mano, o sol! Foi como uma cortina das nuvens saindo na hora que ele orou, e veio o sol. No céu. Põe o sol na nossa frente, lá fora, e nós podemos ver no campo. Nos esquenta, por favor, que nós estamos nele. Fico bem muito aborrecido. Se eu ir no campo, passa muito bem. Em nome de Jesus, amém. E abriu o sol a tarde inteira. Ele só começou a chover de novo quando eles já tinham voltado para dentro de casa. Então eles têm esse entendimento que a oração resolve. Sim, essa é a nossa vida, não é? Nós acreditamos em Deus, como eu falei no outro vídeo, até não poder mais. E nós estamos aqui para poder testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa família, nos nossos filhos. Sabemos aonde ir quando acontece alguma coisa. E Deus tem sido o centro da nossa família. Então queremos caminhar de mãos dadas com o Senhor, queremos caminhar como uma família cristã verdadeira, né? Mesmo com problemas do dia a dia, mas queremos estar cientes de que o Senhor está caminhando conosco. Tipo, o Paulo fala a carta dos Efésios no capítulo 6, versículo 4, permita-me ler. Versão NTLH diz assim, pais, permita-me ler. Não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e ensinamentos cristãos. Caso a gente queira discipliná-lo, deve ser de uma maneira mesmo leveza, para que ele possa compreender o porquê está passando aquela situação. Fazer com que eles possam compreender primeiro a razão das coisas, não é? Só assim é que a gente entra e fazê-lo entender, olha meu filho, papai agiu assim porque você fez isso, aquilo, não pode ser feita dessa maneira, tem que ser feita dessa e daquela forma. O versículo que eu separei foi 1 Coríntios 11:1, que é sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu quero ensinar alguma coisa, eu tenho que ser, antes de tudo, o primeiro exemplo, né? Mesmo as coisas que criança é muito engraçado, né? Até o que tu não quer ensinar com o teu exemplo, você ensina. Eles têm a gente como um dos exemplos mais interessantes que tem acontecido aqui agora é que o Brandi tá numa vibe cozinheiro. E aí ele tem se aventurado a cozinhar e fazer a sobremesa. Na outra semana, não deu outra. Todo mundo aqui queria fazer sobremesa. E fui eu atrás de mirtilo, de hortelã, de morango, porque eles queriam fazer aquilo. E eles fizeram. Mas da onde que saiu esse desespero por fazer? É o exemplo. O exemplo arrasta. Não tem... Viram pai fazer, então
Isso é bom, então nós também vamos fazer. Como os cafés da manhã na cama também, que eles veem a gente fazendo um pro outro. E o Joseph, de vez em quando, se aventura a fazer uns cafés e leva café frio, o café é mais leite do que café, e eu levanto e tomo aquele café com o maior amor do mundo, porque eu sei que ele fez com carinho e tá seguindo um exemplo e tá fazendo aquilo com amor. E é isso, eu acho que era isso, né? Era isso. É isso, não tem um manual de instrução em cada criança, mas tem um manual de instruções aqui, na Bíblia, para todo mundo, para as crianças, para nós, para a família inteira. Bom, que Deus abençoe, né? Curta esse vídeo, compartilha, dá-nos sugestões, não é? Daquilo que vocês acharam, dá um like ali, compartilha mesmo, tá? E queremos ver o vosso feedback, vai ser muito importante para a gente continuar esse projeto, abençoar famílias de vários lugares do mundo. Que Deus rica e poderosamente possa abençoar a vossa vida. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.